Esses 4 pontos, eles não vão acontecer juntos, tá, gente? Talvez nem a pandemia trouxe para nós os 4 pontos juntos de vez. Não ter meta, não ter estratégia, não ter planejamento e ter um fator externo. Quatro razões que destroem qualquer negócio. Primeiro, não ter metas. Segundo, não ter estratégia. O terceiro seria não ter um planejamento claro ou você não cumprir o seu planejamento. E por último, não são só esses, mas esses eu coloco hoje aqui para você como principais fatores externos que são raros, mas acontecem com frequência. Mas tem uma questão muito grande aqui que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Fique aqui, já se inscreve logo no canal, deixa o seu comentário, eu preciso dessa ajuda sua, mas eu vou continuar aqui independente disso, tá bom? Eu tô fazendo aqui porque eu vejo também que quando eu coloco isso para fora, tudo que eu tenho aprendido e feito, a gente cresce muito, eu cresço muito, porque eu sou estimulado a rever todo o processo que eu passei. E isso é muito bom. Reflita sobre o seu negócio também. Vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos lá falar sobre o primeiro fator que pode destruir qualquer negócio. Não ter meta. Não ter meta é super complicado. Sabe por quê? Quando você não define para onde você quer ir, aonde você quer chegar, qualquer coisa resolve, atende, entre aspas. Porque muitas vezes qualquer coisa não vai te atender. Muitas vezes, um pequeno resultado pode causar em você uma ilusão. Muitas vezes, um grande resultado, apesar de ser com grande esforço, pode fazer você sentir um cansaço natural do processo, porém, você não tem uma métrica, você não tem uma referência de onde você saiu. E aí, o grande resultado não é visto por você, nem pela sua equipe, e vocês podem estar com o ouro na mão, mas achando que é muito trabalho, não vale a pena, é muito arriscado. Tudo isso por falta de meta. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos ter meta. E aí a gente vai falar no outro vídeo especificamente sobre como definir meta. Isso aí dá um conteúdo um pouco mais extenso, tá bom? Segundo ponto que eu falei para vocês é não ter estratégia. Você precisa ter estratégia de alcançar aquela meta. Você precisa ter estratégia da gestão do seu negócio, da gestão da sua equipe e como chegar até o seu cliente, como conduzir esse negócio. Estratégia é importantíssimo porque através da estratégia você vai poupando todo o recurso que você tem. Então, às vezes, você não precisa largar já fazendo a força máxima. Você precisa, no começo e aos pouquinhos mesmo. Quantas coisas na vida, né? A gente, às vezes, no começo tá com aquele gás todo, e é normal, é sempre assim. A gente tem a euforia, a paixão pela aquela ideia. Só que o processo é bem diferente. Só a ideia não sustenta toda a caminhada. Então, para a caminhada, nós precisamos ter estratégia para dosar os nossos recursos, dosar a nossa força, dosar a nossa emoção no processo. E terceiro ponto é o planejamento. Para a gente alcançar a meta, a gente precisa de uma estratégia e um planejamento. Esse planejamento vai caminhar junto com a estratégia. E o planejamento, ele tem uma função muito importante, que é o seguinte: muitas vezes eu estou cansado, você está cansado e a gente muitas vezes está frustrado com alguma coisa e, enfim, muitas coisas acontecem no processo e a gente, quando tem um planejamento, a gente não precisa estar lembrando o tempo todo do que fazer, a gente não precisa estar estimulado o tempo todo sobre o que fazer, qual o próximo passo, e a gente não vai ser atingido pela circunstância, por quem está ao redor, sobre o que fazer. Por quê? Porque a gente tem um planejamento que está no papel, está num arquivo ali que está separado, e aquele negócio que agora está fora da nossa cabeça, fora do nosso coração,
ele não sofre com as nossas emoções, ele não sofre porque alguém disse que ele era feio, ele não sofre porque alguém disse não para mim e para você, ele não varia. Ele é o que nós fizemos desde o começo. Então, quando a gente tem um planejamento, a gente só basta olhar para ele e obedecer. E aí a gente vai olhar e o planejamento vai dizer qual é o próximo passo e a gente vai só seguir. Só segue. Faça todo o seu planejamento. Ao final, você vai olhar o seu resultado e vai ver. Errei aqui, acertei ali. Onde errou, você conserta. Onde você acertou, você melhora. Então, você vai estar o tempo todo em melhoria do seu processo. Isso é fundamental. Desde que exista um planejamento. E agora falando sobre fatores externos, que são raros, mas acontecem com frequência. Porém, é o seguinte, o fator externo ele só vai prejudicar o seu negócio ao ponto de fechar o seu negócio se você não cumpriu os 3 requisitos antes. E aí tem um vídeo meu aqui falando sobre as riquezas que eu aprendo, né? 4 pontos de riqueza que eu aprendo com as formigas. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Clica aqui para você ver esse vídeo. E é o seguinte, você aprende com as formigas como acumular riqueza. E aí quando vem esse fator externo prejudicial ao seu negócio, se você está com uma retaguarda, se você fez uma reserva, se você se organizou internamente para suportar algumas chacoalhadas que vão existir, você não vai sofrer, ou melhor, o seu negócio não vai sofrer uma pena de morte. A gente sempre pode balançar, a gente sempre pode sofrer alguma perda no caminho, porém, a gente nunca vai deixar de existir, o negócio nunca vai deixar de se manter de pé porque tivemos alguma perda no caminho, por mais dura que ela tenha sido. Isso vai acontecer com frequência, porém, não vai nos fazer parar, porque nós nos preparamos para isso. E aí, esses 4 pontos, eles não vão acontecer juntos, tá, gente? Talvez nem a pandemia trouxe para nós os 4 pontos juntos de vez. Não ter meta, não ter estratégia, não ter planejamento e ter um fator externo. E aí tem o seguinte, os 3 pontos iniciais não dependem dos fatores externos, só dependem de nós. Então, se eles se encontrarem, é porque eu e você falhamos. E nós, a partir desse momento que você tem esse vídeo, que eu tenho esse conhecimento, a gente não pode mais falhar naquilo que está na nossa mão para fazer. Vamos construir as nossas oportunidades com base nesses 4 pontos que eu acabei de falar com você. Você vai ter um negócio perene. As suas oportunidades elas vão começar a chegar uma após a outra, porque você está organizado. Você está agora sólido para receber toda a riqueza, toda a prosperidade, todas as bênçãos que já estão preparadas para mim e para você. Um abraço.